Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim apresentar hoje a nossa aula dessa semana, de sexta-feira, lembrando que nessa semana a nossa aula volta, para os dias normais, que são as sextas-feiras, às 19h20, então a gente vai fazer a live normalmente, e vocês podem acompanhar, então a live, participando. Inclusive, semana passada senti falta, de vocês nas lives, porque é importante vocês estarem junto, fazendo perguntas, Isso contribui muito com a aula. Então, nessa semana a gente vai trabalhar o tema estresse, Como eu comentei na aula passada, a gente iniciou o segundo bimestre e nesse segundo bimestre a gente vai trabalhar uma série de temas relacionados à saúde mental, buscando sempre que possível trazer correlações, trazer o olhar da psicodinâmica do trabalho para esses temas. Então, na semana passada a gente trabalhou com o tema desemprego, fazendo uma correlação com o momento atual para a gente pensar a configuração desse mundo do trabalho hoje, o aumento das taxas de desemprego e o que isso acarreta então para o indivíduo, em relação à sua saúde mental, pensando no indivíduo trabalhador, seja aquele que esteja dentro ainda do mercado de trabalho, mas que sofre com medo do desemprego, ou aquele que já está em si desempregado. Então a gente começou com esse tema e nessa semana a gente vai trabalhar o tema estresse. Para trabalhar esse tema, o artigo que foi escolhido é o da Nogueira e Freitas, O artigo se chama Psicodinâmica do Estresse. Estudo com trabalhadores de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ele foi publicado na revista Psicologia, Organizações e Trabalho, que é uma das principais revistas da área do trabalho aqui do país, E ele é um artigo de 2015. Então, esse artigo ele vai trazer para a gente a visão da psicodinâmica do trabalho acerca do tema estresse, lembrando que o tema estresse, originalmente e historicamente, ele não vem sendo tratado por esse olhar psicodinâmico, mas sim por um olhar mais cognitivista, mais das áreas aí do estudo do comportamento, bem focado na diminuição então do estresse enquanto algo que deve ser feito pelo indivíduo, esse gerenciamento do seu estresse, mas o olhar da psicodinâmica traz essa diferença de olhar para o contexto, de olhar para as relações, de eu pensar a implicação disso para os mecanismos psíquicos desse indivíduo, e para a sua saúde mental, para o seu adoecimento, Então, esse artigo ele é bacana porque ele traz esse viés, já é bem claro que ele faz uma leitura do estresse pela psicodinâmica, e também ele é interessante porque ele traz um estudo de caso, ele traz uma pesquisa que foi realizada em trabalhadores da área da pesquisa, então em pesquisadores, uma profissão que normalmente a gente pensa, que não envolveria tanto o estresse, que possibilitaria muitas vias, de prazer, que seria um trabalho, aí mais correlacionado com os desejos, com as vontades do indivíduo. Mas a gente vai ver o quanto o trabalho do pesquisador, também está dentro das configurações do mundo do trabalho atual, como ela também sofre, com essa questão do trabalho acelerado, com as exigências que são feitas, o quanto ela sofre, então, assim como os demais trabalhos com essa configuração que a gente tem hoje. Então, a gente vai olhar, a partir desse texto, para essas possibilidades de prazer, de sofrimento, e onde entra o estresse, então, na vivência desses trabalhadores, Então, a partir do estudo de caso, a gente consegue ver de uma forma, mais aí vívida, como o estresse se coloca, nessa profissão. E a partir disso a gente vai então promover uma discussão sobre o que é o estresse, entender a psicodinâmica dele, que vai nos ajudar também a já fazer um gancho com a próxima aula, que é a aula sobre burnout, Então, o estresse e o burnout, a síndrome de burnout, são dois temas bem próximos, bem correlatos. Então, a gente vai começar nessa semana com essa investigação, com esse olhar para entender o que é o estresse. Eu vou também abrir um pouco para mostrar para vocês como ele é visto por outras disciplinas, Como ele é visto tradicionalmente, mas depois a gente traz o foco para esse olhar da psicodinâmica do trabalho e
para ver, né, a partir desse estudo de caso, o como ele se coloca nessa profissão especificamente, que nos ajuda a pensar nas outras variadas profissões. Beleza, pessoal? Então fica aí o convite para vocês para fazerem a leitura do texto, né? Eu vou mandar também para vocês já as questões relacionadas ao texto para vocês irem respondendo. E a gente se vê na sexta-feira, então, às 19h20. Um abraço para vocês!